Olá! O tema da nossa aula de hoje é Libras. Vamos conhecer a língua brasileira de sinais, Libras, e a função do intérprete no uso da mesma. Abordarei os desafios dessa profissão, tão importante, porém ainda sem o devido reconhecimento. Também o depoimento de um intérprete falando desses desafios e sobre o código de ética dessa profissão. Estrutura da língua. As línguas de sinais, LS, são as línguas naturais das comunidades surdas. Ao contrário do que se imagina, as línguas de sinais não são simplesmente mímicas e gestos soltos utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. São línguas com estruturas gramaticais próprias. Através da Libras, os usuários podem discutir filosofia, política e até mesmo produzir poemas e peças teatrais. Atribui-se às línguas de sinais o status de língua porque elas também são compostas pelos níveis linguísticos, o fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico. Assim, uma pessoa que entra em contato com uma língua de sinais apresenta a mesma dificuldade ao se relacionar com outra língua oral, como por exemplo o inglês, ou o francês ou o alemão. A diferença está como as palavras são denominadas. Nas línguas orais, os itens lexicais são denominados através dos sons. Já na língua de sinais, esses itens são denominados através de sinais específicos, o que diferencia as línguas de sinais das línguas orais é a sua modalidade visual espacial. Sinais. Os sinais a Libras são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto do corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos. Nas línguas de sinais, podem ser encontrados os seguintes parâmetros que formarão os sinais. Configuração das mãos. São formas das mãos que podem ser da datilologia, alfabeto manual, ou outras formas feitas pela mão predominante, mão direita para destros e esquerda para canhotos, ou até mesmo pelas duas mãos. Os sinais desculpar, evitar e idade, por exemplo, possuem a mesma configuração de mão, com a letra Y. A diferença é que cada uma é produzida em um ponto diferente do corpo, ponto de articulação. É o lugar onde incide a mão predominante configurada, ou seja, local onde é feito o sinal, podendo tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro. Temos bem definidos os pontos de articulação, os sinais de verdade, criança e banheiro. Movimento. Os sinais podem ter um movimento ou não. Por exemplo, os sinais pensar e em pé não possuem movimento. Já os sinais evitar e trabalhar possuem movimento. Expressão facial e corporal. As expressões faciais e corporais são de fundamental importância para o entendimento real do sinal, sendo que a entonação em língua de sinais é feita pela expressão facial. Como, por exemplo, quando você vai contar um fato triste ou alegre. Orientação e direção. Os sinais têm uma direção, assim os verbos ir e vir se opõem em relação à direcionalidade. Convenções da Libras. Para conversar em Libras, não basta apenas conhecer os sinais de forma solta. É necessário conhecer a sua estrutura gramatical, combinando-os em frases. Grafia.
Os sinais em libras, para simplificação, serão representados na língua portuguesa em letra maiúscula. Exemplo: casa, instrutor. A datilologia, o alfabeto manual, usada para expressar nomes de pessoas, lugares e outras palavras que não possuem sinal, estará representada pelas palavras separadas por hífen. Exemplo: Maria, hipótese. Verbos. Serão apresentados no infinitivo. Todas as concordâncias e conjugações são feitas no espaço. Exemplo: eu querer curso. As frases obedecerão à estrutura da Libras e não à do português. Por exemplo, você gostar curso? Quer dizer, você gosta do curso? Os pronomes pessoais serão representados pelo sistema de apontação. Apontar em Libras é culturalmente e gramaticalmente aceito. Código de ética. Referente ao Código de ética, é relevante ressaltar as relações do contratado com o contratante do serviço. É necessário ficar claro que o que será interpretado e de que forma isso vai ocorrer. A responsabilidade profissional em relação aos seus colegas é outro item muito importante. Ressalto aqui a importância dessas relações profissionais em relação à ética. Não se deve falar que um intérprete é melhor que o outro, pois cada um tem um jeito de interpretar diferente. A tradução e interpretação devem ser coerentes com o que o locutor esteja falando. Isso é fundamental, pois o intérprete é quem vai passar todas as informações ao surdo. Por isso, a relação de confiança é primordial nesse trabalho. Assista o depoimento do intérprete que vai expor sobre essa postura da profissão. O intérprete, numa comunicação com o surdo, ele precisa estar de frente para o surdo, de frente para quem fala. Ele precisa ter uma boa expressão facial e corporal, como eu já disse. Por quê? Porque a Libras, o corpo todo fala. Em nossas mãos está somente a letra e a palavra. No nosso corpo, o ritmo, e em nosso rosto, o sentimento. Falar pausadamente, falar em tom de voz normal, usar vocabulário simples, evitar os estímulos visuais à sua volta, né? Então a atenção dele tem que estar completamente pro surdo. Por quê? Porque nós temos o surdo oralizado, que é aquele que tem a leitura labial, né? E eu sempre digo que o surdo, ele é 100% visual. Então, por isso que nós precisamos estar de frente. O depoente confirma quanto é importante o Código de ética, o quanto essa relação é fundamental. A postura do intérprete é fundamental para todo o processo de aprendizagem do surdo e também contribui para que esse seja respeitado, pois se o profissional não tiver uma postura ética, o surdo pode sim perder a sua credibilidade. Profissional intérprete. Profissional intérprete da língua brasileira de sinais, bem como qualquer outro intérprete, precisa ter o domínio dos sinais e principalmente da língua falada do seu país, no nosso caso, o português. Pois há diversas situações em que é necessária a utilização das duas línguas. Por exemplo, alguma situação que você não vai ter o sinal da palavra, então o intérprete ele vai ter que ter o entendimento para poder explicar para o surdo. Vamos ver como surgiu a profissão de intérprete e como esse profissional foi conquistando seu espaço ao longo dos anos em diversos países. Suécia.
A presença de intérpretes da língua de sinais sueca em trabalhos religiosos se deu por volta do final do século XIX, 1875. Em 1938, o parlamento sueco criou 5 cargos de conselheiros para surdos, que, imediatamente, não conseguia atender à demanda da comunidade surda. Em 1947, mais 20 pessoas assumiram a função de intérprete. Em 1968, por uma decisão do parlamento, todos os surdos teriam acesso ao profissional intérprete livre de encargos diante de reivindicações da Associação Nacional de Surdos. Nesse ano, também foi criado o primeiro curso de treinamento de intérprete na Suécia, organizado pela Associação Nacional de Surdos, junto à Comissão Nacional de Educação e à Comissão Nacional para o Mercado de Trabalho. Em 1981, foi instituído que cada conselho municipal deveria ter uma unidade com intérpretes. Estados Unidos. Em 1815, Thomas Gallaudet era intérprete de Laurent Inclay, surdo francês que estava nos Estados Unidos para promover a educação de surdos. Ao longo dos anos, pessoas intermediavam a comunicação para surdos, normalmente vizinhos, amigos, filhos e religiosos. Eles estavam como voluntários, utilizando uma comunicação ainda muito restrita. Em 1964, foi fundada uma Organização Nacional de Intérpretes para Surdos, a atual RID, estabelecendo alguns requisitos para a atuação do intérprete. Em 1972, o RID começou a selecionar intérpretes, oferecendo um registro após uma avaliação. O RID apresenta até os dias de hoje as seguintes funções: selecionar os intérpretes, certificar esses intérpretes, qualificar, manter um registro e promover o código de ética, também oferecendo informações sobre formação e aperfeiçoamento de intérpretes. Brasil. Presença de intérpretes de língua de sinais em trabalhos religiosos iniciados por volta dos anos 80. Em 1988, realizou-se o primeiro Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, organizado pela FENEIS, que propiciou pela primeira vez o intercâmbio entre alguns intérpretes do Brasil e a avaliação sobre a ética do profissional intérprete. Em 1992, realizou-se o segundo Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, também organizado pela FENEIS, que promoveu o intercâmbio entre as diferentes experiências dos intérpretes no país, discussões e votação do regimento interno do Departamento Nacional de Intérpretes, fundado mediante a aprovação do mesmo. De 1993 a 1994, realizaram-se alguns encontros estatuais. A partir dos anos 90, foram estabelecidas unidades de intérpretes ligadas aos escritórios regionais da FENEIS. Em 2002, a FENEIS cedia escritórios em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Brasília e Recife, além da matriz no Rio de Janeiro. Também foi aberto um espaço para a participação dos intérpretes através de uma lista de discussão via e-mail. Essa lista é aberta para todos os intérpretes interessados e pode ser acessada através da página dos intérpretes. No dia 24 de abril de 2002, foi homologada a Lei Federal, que reconhece a língua brasileira de sinais como língua oficial das comunidades surdas brasileiras. Tal lei representa um passo fundamental no processo de reconhecimento e formação do profissional intérprete da língua de sinais no Brasil, bem como a abertura de várias oportunidades no mercado de trabalho, que são respaldadas pela questão legal. Formação do intérprete de Libras.
É de conhecimento que a formação do intérprete de Libras ainda está em processo. O profissional intérprete foi forjado por força da circunstância que demandava o atendimento ao público surdo. A dedicação e a busca por aperfeiçoamento para realizar o seu trabalho com eficiência acompanharam o curso das mobilizações dos surdos e a construção das políticas de inclusão geradoras das leis, que garantiam o direito da comunicação em língua de sinais. O mais recente instrumento legal de garantia aos direitos do surdo é o Decreto 5.626, em que dispõe sobre o profissional intérprete e sua inserção no mercado de trabalho. O decreto prevê o reconhecimento e admissão do trabalho intérprete de Libras em salas de aula de nível médio e superior e em outros locais que exista a necessidade da interlocução em Libras. Esse trabalho do intérprete em salas de aula é reconhecido, até mesmo em casos que ele não tem uma formação específica na área em que atua. O intérprete foi inserido no mercado de trabalho como um técnico de instituição. Atualmente, seu espaço de atuação foi estendido, a fim de abranger a dinâmica social da pessoa surda. Ele atua no ensino básico e superior, em preleções de maneira em geral, em cerimônias religiosas, no corpo da equipe com profissionais surdos. Está envolvido com a interlocução sinalizada no recrutamento e treinamento de pessoas surdas, no mercado de trabalho. Ele também trabalha em circunstâncias de rotina, tais como consultas médicas, eventos culturais e mídia televisiva. Embora sua inserção seja efetiva nos diferentes âmbitos da sociedade, sua profissão ainda é alvo do desconhecimento e de atribuições equivocadas. Em muitos casos, o intérprete é visto como um facilitador da comunicação, um suporte técnico, como um professor auxiliar ou até mesmo como um tutor dos surdos. Ainda é muito comum o intérprete ser questionado quanto à viabilidade de transmissão da mensagem através de Libras e, em certas circunstâncias, são suspeitos de facilitarem a situação para os surdos, principalmente em momentos de avaliação. O perfil desse profissional ainda gera dúvidas, até para os próprios intérpretes. Alguns, quando questionados sobre o porquê de escolherem essa profissão, respondem que praticaram por amarem os surdos e desejarem ajudá-los. Casos como este demonstram a extrema confusão em relação à amplitude da profissão, em que o próprio intérprete desconhece sua importante função na sociedade e da sua necessidade de profissionalização. As atribuições do intérprete. O intérprete de línguas orais é aquele que tem o papel de intermediar a comunicação entre o idioma do emissor e o idioma do receptor. Ele dispõe da capacidade técnica para realizar escolhas lexicais, estruturais e semânticas apropriadas às duas línguas durante a interpretação. Em seu trabalho, o intérprete possibilita tanto ao emissor quanto ao receptor de se entenderem nas nuances de suas respectivas línguas. O intérprete de Libras executa o mesmo processo na interpretação da língua de sinais. Porém, como a Libras possui uma modalidade espacial visual, sua interpretação pode ser considerada mais complexa do que a interpretação entre duas línguas orais. Contudo, o intérprete do idioma oral é reconhecido como um profissional proficiente, tecnicamente capacitado e que realiza um trabalho que exige erudição. Ao mesmo tempo em que o profissional intérprete de língua de sinais ainda é conotado como apoio didático e recurso estratégico de comunicação com o surdo. Assista agora ao depoimento do intérprete sobre este assunto. O intérprete, ele é a pessoa em que o surdo mantém extrema confiança,
tanto profissional como pessoal. Esse intérprete, ele precisa ser uma pessoa íntegra, cumprindo somente com o seu papel de intérprete, priorizando, sempre colocando em prática no seu dia a dia a ética. Isso é fundamental. O intérprete é um profissional ético e ele precisa ser ético tanto com o surdo como também com os seus colegas de profissão. E, digamos, o intérprete também, ele é um intermediário entre o surdo, o professor, o surdo, o palestrante, ele é um intermediário. E, infelizmente, muitos professores, eles colocam a responsabilidade ao intérprete de ensino, sendo que essa responsabilidade é exclusivamente do professor. E ele está ali como a voz do surdo e a voz do professor. E ele precisa manter-se neutro. Não importa qual seja a situação, o intérprete ele tem que se manter neutro. O intérprete também ele precisa ter uma boa expressão facial e corporal, para que o surdo possa entender melhor o que está sendo passado, né? E o intérprete também, ele precisa ter uma postura, digamos, se ele está acostumado a interpretar num curso superior de pedagogia e ele recebe uma proposta boa até, para interpretar num curso superior de química, tá? E tem certos vocabulário desconhecido para ele, entendeu? Então, o que esse intérprete tem que fazer? Esse intérprete, ele tem que procurar novos conhecimentos. Ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando, porque a procura por intérprete de Libras está aumentando. E a concorrência é grande. E se esse intérprete não estiver se aperfeiçoando, ele vai ficar no esquecimento. Então, se ele não tem um curso superior, ele tem que ir à luta. Ele tem que fazer. Se ele não tem uma especialização na área da Libras, também tem que ir à luta. Vá, faça, porque a concorrência está aumentando. Hoje ainda é um desafio ser profissional intérprete. O incentivo e a valorização dessa profissão são extremamente necessários, pois a participação do intérprete é fundamental no processo de inclusão da pessoa surda. A presença do tradutor e do intérprete em sala de aula e em outros ambientes educacionais é importante para os alunos surdos usuários da Libras, que esses tenham acesso aos conteúdos escolares. Dessa maneira, a presença desses profissionais vai contribuir para a melhoria do atendimento e o respeito à sua diversidade linguística e sociocultural. Para ampliar seus conhecimentos referente à nossa aula de hoje, indico o livro Intérprete de Libras, em atuação na educação infantil e no ensino fundamental, de Cristina Broglia Feitosa Lacerda, da editora Mediação. A autora apresenta estudos realizados em salas de educação infantil e de ensino fundamental, onde há a presença de 2 educadores simultaneamente, a professora regente de classe e o intérprete de Libras. A leitura desse livro é indispensável a gestores, professores e pais que buscam uma escola onde as crianças surdas aprendam Libras e a língua portuguesa, de uma forma a alcançar uma comunicação plena em sociedade. Boa aula, professora!